Amigos internautas, estamos aqui, eu hoje, a Noeli Danchan, eu, Éder Fávaro, duas pessoas que participam ativamente no movimento espírita, ela fazendo palestras nos centros, e eu também, evidentemente, intercambiando experiências nos dias de hoje com aqueles que, como nós, estudam o espiritismo e que têm a responsabilidade de esclarecer as pessoas quando algumas perguntas são feitas. E as perguntas vêm de todos os lugares, de todas as pessoas, não importa o grau de cultura, não importa nem a nacionalidade, o fato é que elas são questionadoras. E perguntam o que o Espiritismo explica. Muitas vezes a gente quer dar a nossa explicação, mas não é aquilo que ela quer, ou nem é aquilo que ela precisa realmente. Então vou conversar com a Noeli hoje a respeito de um assunto que não se fecha a questão, porque são assuntos complexos, que dependem de desdobramento, da evolução de cada um para entender cada vez mais, mas eu vou hoje com a Noeli bater um papo a respeito de um assunto que sempre foi cogitado quando alguém nos encontra no centro espírita para trocar ideia a respeito do que é o espiritismo. Tudo bem, Noeli? Tudo bem, seu Éder. Olá, amigos internautas. Mais uma vez aqui estamos para conversar, né, seu Éder? Nós gostamos de conversar, né? Sem dúvida. Só que a nossa conversa hoje ela é bem mais interessante porque é a respeito da doutrina espírita e esses são elementos que a gente gosta muito de discutir assim, particularmente, mas em grupo também, e que faz né? parte também das nossas vidas, né? É um ideal que nós abraçamos. Exatamente. E para nós é essencial. O que pode acontecer com outras pessoas que acham que ser espírita é uma questão muito pessoal e eles não querem saber disso. O problema é de cada um. Cada um faz o que quer porque há uma liberdade na escolha dos nossos caminhos, né? Com certeza. Um dos problemas que aparece com muita frequência é a pessoa dizer, bom, eu estou vivendo, mas não estou compreendendo bem por que eu estou na vida. Existe um Deus? Bom, eu aceito, eu acredito, mas para onde é que eu vou? Como é que eu posso hoje ter uma compreensão melhor a respeito da minha trajetória se eu vou viver na Terra apenas 30, 40, 50 ou 80 anos no máximo? O que nós poderíamos falar para essa pessoa a respeito de alternativas em relação ao futuro? Essa questão das alternativas para a humanidade em relação ao futuro nos parece um tema odierno, mas é um tema constante. Kardec já trabalhava sobre isso. Sem dúvida. E ele nos dá um direcionamento bem interessante e um motivo de pesquisa, de estudo, quando ele fala sobre as cinco alternativas para a humanidade, né? E que são aquelas que nós já conhecemos e conversamos, né? E que hoje a gente vai tentar dissecar um pouquinho cada uma delas, né, senhora? E quais são essas alternativas que a humanidade teve a oportunidade de aprender, que nem sempre são coerentes, são realidades, mas são pelo menos propostas de convicção. Convicção de que vai acontecer, eu vou morrer tal coisa e vai acontecer tal. Vou desaparecer, não, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, ou coisa parecida. Quais as alternativas que a cultura humana já mostrou que a sociedade teve para entender melhor o conhecimento espiritual? Mais de 150 anos são passados desde o momento em que Kardec nos trouxe essas mensagens do mundo espiritual, esclarecendo, mas as alternativas não mudaram tanto, né? Ele nos coloca a doutrina materialista, a panteísta, a deísta, a dogmática e o espiritismo. São essas 5 doutrinas, ou são esses 5 sistemas que ele nos oferece como opção. Traduz para nós essas 5 rapidamente. Materialista é terrível, né? Mas assim, sob o meu ponto de vista, porque há muita gente que é como o senhor nos disse no começo, né? Eu vivo aqui, esse meu dia a dia, o aqui e agora, o hoje, essa existência. Eu vim do nada e eu vou para o nada. Muita gente fala assim, morreu e acabou. Exatamente. Né? Esse é o materialista. O panteísta, ele fala que
É uma expressão bem interessante, assim, é como se a gente tivesse uma existência, passasse pelas experiências, mas depois voltasse para o todo universal. Perde a consciência, perde toda a experiência que aconteceu, porque volta para o todo universal, assim como uma gota da chuva retorna para o oceano infinito. É interessante que nessa alternativa o Kardec faz um comentário que houve uma evolução muito grande para o espírito sair de uma fase primária e atingir um estado avançado. Mas quando ele atinge um estado avançado, ele volta a ser uma gota, figuradamente falando, no oceano da universalidade. Estranho. Que vantagem teve um espírito de conviver milhares de séculos aprendendo, amando, desamando, e de repente ele desaparece num contexto e perde a personalidade, a individualidade. Não tem sentido, não. Temos que estudar bastante ainda e começar a perceber esses sistemas pelos quais nós estamos transitando, pensando e vivendo. A outra alternativa, seu Éder, é da deísta. Os deístas até acreditam que existe um Deus e que esse Deus criou as leis universais que regem todo o sistema do universo, mas que, criadas as leis, eu tenho um amigo que fala assim, Deus criou as leis, elas funcionam, e ele foi surfar. Largou o pessoal para fazer o que quiser, o que puder, quando der, e não... E é bem interessante também que no estudo, através de Kardec, fala assim, será que o Criador é menos do que um pai de família, que a criatura? Né? Porque o pai, ele vê o filho crescer, acompanha, se angustia com algumas situações e tudo mais, mas ele está sempre ali, atento, pode estar velhinho, o filho já maduro, tomando suas próprias decisões, mas ele está ali acompanhando. E no caso aí do deísta, ele fala assim, não, Deus larga você as suas próprias... Mas aceita a ideia da existência de um Deus. Isso Existe, é fundamental. E tem uma parte deles ainda que aceita essa ideia de Deus, que Deus até acompanha, mas eles não querem saber, sabe do quê? De ritos exteriores, de situações externas. É o agnóstico, né? Eu acho que seja bem isso. Ele acredita que existe um Deus, que esse Deus está acompanhando tudo que nós estamos fazendo, mas ele não quer saber de nenhuma manifestação exterior dessa expressão. E não quer saber. Isso. Realmente ele não quer, acredita, mas não quer saber. Não quer, tem a não quer mínima pensar ideia a respeito e não disso. quer saber o que vai acontecer. É aquele que, você vai desencarnar, você sabe que você encontra do lado de lá, é aquele que diz, não sei, vou dizer, Deus, estou aqui. É verdade. E tem ainda os dogmáticos. Os dogmáticos a gente precisa pensar bem a respeito disso, porque assim, olha, existe até um Deus, mas o ser em si, a partir do momento que nasceu, ele começa a definir já o seu destino. E se ele faz coisas boas, está ali reservado um lugar excelente, né? E se ele, por um acaso, não faz coisas tão boas, ele está condenado eternamente. E essas duas situações são irreversíveis. Ou você vai ficar lá à vista, contemplação, à vista de Deus e tudo mais, ou senão você vai sofrer todas as penas, as agruras. Tem alguma coisa a ver com céu e inferno? Ah, sim, né? Aí aquele que foi bonzinho vai para o céu. E aquele que não foi tão bonzinho vai sofrer as penas do inferno. E é uma determinação dentro do contexto da orientação de quem adota esse sistema, de que não tem discussão. Não tem. É a justiça divina e fim. Isso. Mas essa é uma pena decretada pelo homem. O homem que fala, você foi mal, você vai para o inferno. Você fez coisa boa, você vai para o céu. Mas aí, em última instância, Deus é que está resolvendo as situações, né? Mas ficam as questões do seu herdeiro. E uma criança que não teve tempo de fazer nada, não é? Que não teve tempo de fazer coisas boas e nem coisas más. Como é que fica a situação dessa criança? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais a respeito desse assunto. Então, na continuidade do nosso bate-papo, a gente percebe que a pessoa que me fez essa pergunta
está tentando entender, em princípio, se a gente é imortal ou não. É imortalidade. E entendendo a imortalidade, entra um outro aspecto. Como me capacitar a me preparar para viver essa realidade do futuro, que são séculos de aprendizado. Parece um sonho, parece uma fantasia, mas eu estou perdido. Pelo menos algumas questões mais lógicas e básicas, não para eu ver, mas para eu sentir, me seria útil para entender melhor. O que essas 4 alternativas permitem para a pessoa que tenha a ideia primeira já de se sentir imortal? Bem, é preciso que a gente tenha um pouquinho de paciência também, porque não dá para explicar tudo de uma vez. As pessoas que chegam de sopetão, às vezes, na casa espírita, com seus questionamentos, e esses questionamentos lhe criam uma angústia. E geralmente a gente tenta abafar ali, né, apagar o fogo primeiro, e depois a gente aconselha a um estudo, né? E a gente estava falando sobre as alternativas, né, que o próprio Kardec já nos passou e que não se alteraram durante esse tempo, esses mais de 150 anos. Então, a alternativa que nós havíamos colocado, como o próprio Kardec disse, era a materialista, a panteísta, a deísta, a dogmática, e a quinta que nós vamos deixar em suspense, que não vamos falar agora. Mas dentro da dogmática nós estávamos comentando a questão das situações definidas, né, dos destinos certos e não negociáveis. O dogma não se discute. Isso, é um dogma de fé e não se discute. E aí, assim, aqueles que foram bonzinhos vão para o céu e aqueles que não fizeram as coisas tão corretamente vão para o inferno e é eterno. E pode dar uma passadinha também pelo umbral, né? Tem um outro nome de purgatório, né? Exatamente. Então, que é o intermediário. Ele não foi nem tão mal, nem tão bom, então tem uma Foi uma concessãozinha. tentativa de explicação por falta da lógica de ser poder só para o inferno, só para o céu e não ter mais possibilidade de crescer. Foi uma alternativa criada dentro dos dogmas criados pela Igreja Católica, que nós respeitamos muito, evidentemente, os ensinos que eles trouxeram, mas também deixaram coisas importantes para nós continuarmos aprendendo, né? Mas eu acho que é uma sequência lógica na evolução que nós fazemos enquanto humanidade, porque nem tudo se pode falar diretamente. Então há uma sequência, há uma evolução do pensamento, há pessoas que estão sempre adiante buscando, se questionando e buscando as respostas para essas questões. Se não fossem esses, se não fosse um Kardec, por exemplo, a gente estaria ainda muito perdido nas histórias, né? Assim como os outros, naturalmente, nas suas maneiras de entender a imortalidade, estavam tentando descobrir alguma maneira de chegar mais próximo da realidade, em termos da essência da temática da imortalidade, né? É verdade. Essa história toda a gente fica pensando, porque é muito, eu diria que, irracional e ilógico você, de repente, nascer, trabalhar, estudar, depois você morre, né? E aí acabou tudo. Ou também, se você tem uma pena a cumprir, e essa pena é eterna, ou se você tem uma recompensa por ter sido bom, isso é eterno também, né? É meio complicado. E as relações de afetos, e as questões morais, né? Como que nós vamos elaborar tudo isso? É possível que eu, gostando do meu pai e da minha mãe, por eu ter feito tantas coisas ruins, eu fique lá padecendo no inferno, mas eles foram tão bons, eles estão lá no céu, eles vão ficar contentes com a minha situação de penúria, né? Eu penso que é um processo, é um caminho para a gente começar a entender tudo aquilo que a doutrina espírita, que é a quinta opção, a quinta alternativa, vem nos trazer. E essa alternativa, ela é bem diferente porque
tem que estudar para poder entender, para entender esse processo de que nós não somos só essa matéria, nós somos um ser composto de matéria e espírito. Enquanto somos encarnados, nós temos a alma, que seria o espírito ainda preso, ou mais seguindo a matéria. Não diria preso, mas muito próximo da matéria e limitado por essa matéria. Com a possibilidade de avançando um pouco mais, quando a gente começa a aceitar a tese espírita e procurando maiores explicações em termos de fundamento, não só a crença, sou imortal. E agora? Como entender esse mecanismo do processo de evolução do espírito? Aí vem as chamadas leis naturais, que o espiritismo divulga e propaga. A existência de Deus, lei de evolução, lei da reencarnação, livre-arbítrio, comunicabilidade entre os dois mundos, vida em vários planetas, e todo esse processo de aprendizado, e o livre-arbítrio, que funciona muito bem no contexto desses fundamentos todos, né? Esse é um ponto que faz com que essas leis, que são as leis naturais, tragam para a gente todo o entendimento das penas, entre aspas, né, enormes aspas, ou dos privilégios que seriam para quem vive no céu e para quem está sofrendo no inferno. Mas, na verdade, dentro dessas leis naturais, há dentro de nós um sensor, que nós chamamos de consciência, que imediatamente, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente já percebe. É como se uma lâmpadazinha vermelha acendesse lá dentro e falasse, opa, você não está fazendo coisa certa. Mas o seu livre-arbítrio te permite fazer. Você quer continuar fazendo, você vai fazendo. Mas quando é que você leva toda essa experiência? Você diz que aquele que entendeu melhor, chegando numa reencarnação, como nós, entendendo um pouco melhor e não tudo, porque é impossível. Como é que a gente pode explicar mais efetivamente quais são os recursos que nós temos disponíveis para crescer mais em cada reencarnação? Porque nós não perdemos a nossa individualidade, seu Éder. Nós continuamos evoluindo a cada encarnação que nós temos. É preciso que se haja, por exemplo, uma obliteração daquele conhecimento adquirido para poder viver uma nova encarnação. Mas quando desencarnamos, que saímos dessa prisão que é o corpo físico, todo esse conhecimento nos retorna à consciência. E a vida espiritual, que nós consideramos como sendo a natural, a mais natural dos seres, é que traz todo esse conteúdo de volta. De tudo que nós aprendemos, todas as experiências que temos, elas voltam à nossa consciência. Você promete vir comigo num programa futuro para a gente falar do esquecimento do passado? Eu acho que é importante a gente trazer esse material para dar maior embasamento, efetivamente, a tudo aquilo que nós estamos falando agora. Porque o esquecimento passado é um processo de referência importante para a aferição de valores. Eu posso entender que estou passando por alguma coisa, porque eu já tenho uma experiência vivenciada que trouxe consequências daquilo que está acontecendo no dia de hoje em termos de novas posições. Mas nós queremos agradecer o carinho, naturalmente, dos nossos internautas e deixamos para os nossos amigos que estudar o conhecimento espírita é tão agradável que dá aquele gosto de quero mais. Um grande abraço e a próxima oportunidade.